Vamos lá, pessoal? Vou gravar aqui a nossa revisão, a nossa aulinha de revisão de reta final. Não quero tomar muito do tempo de vocês. Os alunos sempre me pedem, faça por escrito, professora, um resumo aí para a gente ver antes da prova. Fiz isso até para garantir, né? Porque a quinta-feira, que era o combinado de postar, eu estava com febre, muita dor de garganta, não consegui gravar ontem, mas hoje já estou um pouco melhor, então vou gravar aqui para vocês assistirem essa aula, mas especialmente lerem as tabelinhas que eu montei com muito carinho, muito cuidado, pensando aqui em todos os tópicos do nosso conteúdo. Vou fazer agora os comentários adicionais para a gente tentar passar aí, né, antecipar as questões da prova de vocês. Eu aposto muito no perfil de cobrança de jurisprudência, junto com o entendimento da corte, como eu já disse, mas claro que a banca também pode trazer questões mais teóricas. Então é importante lembrarmos que direitos humanos, a expressão não é sinônima de direitos fundamentais, que os direitos humanos estão previstos em documentos internacionais e os fundamentais em documentos internos. Temos outras terminologias que podem aparecer, como direitos do homem, direitos naturais, que nos remetem àqueles direitos não escritos, não positivados, expressões que são criticadas, como liberdades fundamentais, direitos individuais, porque são muito específicas, não é? Se referem à primeira geração de direitos e deixa as demais de fora. Então, hoje, as expressões mais utilizadas são direitos humanos e direitos fundamentais. Existe uma tendência, inclusive, de aproximação desses direitos, porque nós estamos vivendo uma internacionalização dos direitos fundamentais, por um lado, não é? E um processo de nacionalização dos direitos humanos, por outro. Então, nós estamos incorporando ao nosso ordenamento direitos provenientes de tratados internacionais, inclusive com status de emenda. Então, o parágrafo 3º do artigo 5º propicia muito isso, a aproximação entre as duas expressões, mas tecnicamente existe essa diferença e ela costuma ser cobrada em provas. Temos um único fundamento para os direitos humanos, que é a dignidade humana. Qualquer outra coisa que apareça fica errado. Liberdade, justiça, igualdade são direitos, mas fundamento é um só, a dignidade humana. É a ideia de que cada pessoa tem um valor único, insubstituível, inestimável. Enquanto as coisas têm um preço, as pessoas têm dignidade. E o simples fato de sermos pessoas nos faz merecedores dessa proteção dos nossos direitos humanos. Coloquei aqui na tabelinha cada uma das características que pode aparecer para vocês em prova, ficou bem completinho, não vou ficar repetindo isso aqui. Façam uma leitura, cuidado para não confundir uma característica com a outra, né? Às vezes a banca faz isso, troca os conceitos. O que o André de Carvalho Ramos chama de marcas distintivas dos direitos humanos, e aí ele destaca universalidade, essencialidade, superioridade normativa ou preferenciabilidade e reciprocidade dos direitos humanos. Então, são direitos de todos, eles são essenciais tanto do ponto de vista material quanto formal, porque protegem a nossa dignidade. As normas de proteção de direitos humanos ocupam um lugar de destaque no nosso ordenamento pela importância do conteúdo, e a ideia de reciprocidade é que o respeito deve ser por parte não só do Estado, mas de toda a sociedade. Por isso que a gente fala de uma eficácia vertical, mas também horizontal nas relações entre particulares, inclusive de uma eficácia diagonal naquelas situações em que existe uma vulnerabilidade de uma das partes, como as relações que envolvem vulneráveis, não é? Proteção de crianças e adolescentes, internamente temos proteção dos consumidores, os idosos. Então, em direitos humanos também existe essa ideia de uma eficácia horizontal e de uma eficácia diagonal. As gerações ou dimensões, que são sempre temas importantes, temos a teoria geracional clássica, temos a teoria de Norberto Bobbio, que escreve A Era dos Direitos, um livrinho que todo mundo já deve ter lido na faculdade. Ele diz que o que ele inova, né, que seria uma quarta geração,
são direitos mais novos, como informática, biotecnologia, medicina genética. Então, para o Norberto Bobbio, o acesso hoje, o acesso à internet, questões relacionadas à internet, entrariam aqui no que ele chamou de quarta geração. Para o Paulo Bonavides, constitucionalista brasileiro que perdemos há pouco tempo, né? A classificação dele às vezes aparece um pouquinho diferente do Carol Vazak, porque ele traz uma quarta geração com os direitos de globalização, onde ele inclui participação democrática, pluralismo, biogenética, limites à manipulação genética, e uma quinta geração com o direito à esperança, que incluiria o direito à paz em toda a humanidade. Direito à paz para o Carol Vazak é um direito de terceira geração. Então, é pela questão que vocês vão perceber qual teoria a banca está utilizando. E ainda temos aquelas novidades, né? Os autores com as suas teorias. Tem autor que fala de uma sexta geração com direito à água potável, direito à busca da felicidade. Tem outros já lá na sétima geração com direito à probidade administrativa. Ressaltei aqui o reconhecimento pela Assembleia Geral da ONU do meio ambiente como direito humano, que coincidiu com a decisão do Supremo na DPF 708, na qual o Supremo entendeu que o Acordo de Paris, que trata de questões ligadas ao meio ambiente, é um tratado de direitos humanos, que os tratados de proteção de direitos humanos, de proteção ao meio ambiente, me perdoem, são tratados de direitos humanos com as consequências daí advindas. Os incorporados já são normas supralegais e os que vierem a ser incorporados podem adentrar o ordenamento com status de emenda. Então, claro que foi uma mudança importante, não é? A afirmação histórica dos direitos humanos não é até então muito do perfil da banca, mas coloquei aqui para vocês darem uma lida nesses períodos da história, relembrar nomes e datas, atenção especial aos documentos ingleses, que têm um papel importante, são precedentes importantes para as revoluções do século XVIII. Nosso grande momento em direitos humanos é o pós-Segunda Guerra Mundial, quando surge um sistema internacional de proteção, mas tivemos antecedentes muito importantes que se iniciam o nosso grande marco, o que é considerado a certidão de nascimento dos direitos humanos pelos historiadores, é a Magna Carta de 1215, e um grande destaque para a cláusula do devido processo legal. Apesar de ser um documento local, a Magna Carta, ela inicia um processo de limitação do poder real na Inglaterra, que vai se consolidando nos outros documentos até culminar com o Bill of Rights no século XVII, que fortalece o parlamento inglês, que institucionaliza a separação de poderes, uma monarquia constitucional. Isso traz fortes influências para os movimentos do século XVIII, Revolução Francesa, Independência Americana, com os documentos do período, que trazem os nossos direitos de primeira geração. Então, lembrem-se da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é de 1776, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, são documentos que às vezes aparecem em provas. Pensando já na segunda geração de direitos, no estado conhecido como de bem-estar social, porque os documentos do século XVIII se inserem no estado liberal. Aqui nós temos um estado de bem-estar social, welfare state, com a preocupação com novos direitos, que são os direitos sociais, os direitos de segunda geração. Se destacam a Constituição Mexicana de 17, Constituição de Weimar de 1919 e aqui no Brasil a nossa Constituição de 34. As bancas adoram mencionar também a criação da OIT pelo Tratado de Versalhes como um antecedente importante, não é? Depois da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, ele menciona a criação da Liga das Nações e da Organização Internacional do Trabalho. Antecedentes importantíssimos ao lado do direito humanitário internacional, a esse nosso processo de internacionalização que só aconteceria no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, podem aparecer como antecedentes históricos importantes.
Incorporação de tratados, a banca também gosta muito desse tema. Então, vamos nos lembrar aqui dos artigos constitucionais que trazem as competências ligadas à celebração de tratados, envolvendo executivo e legislativo, judiciário não participa. Nós chamamos de teoria dos atos complexos, né? Teoria da junção de vontades, porque eu preciso da participação do executivo e do judiciário para conseguir a incorporação completa de um tratado, que passa pelas fases de negociação, conclusão e assinatura do tratado. A assinatura ainda não nos vincula juridicamente, mas nos obriga a termos uma postura que seja condizente com o objetivo, com o objeto daquele tratado. Lembram-se do princípio do Stoppel, que eu falei lá no simulado 4? O país não pode adotar uma postura que contrarie o objeto daquele tratado, porque se ele assinou, é sinal que ele pretende ratificar, não é? Então, exige-se essa postura condizente, é uma espécie de venire contra facto próprio no direito internacional, que recebe o nome de princípio do Stoppel. Não sei por que eu cismei de falar isso com vocês, vai que cai. Uma segunda fase, que é a fase do decreto legislativo ou aprovação congressual, o presidente assina, envia para o Congresso, se ele aprovar, aprova por decreto, é aqui que vai ficar definido se o tratado será norma supralegal ou se tem status de emenda, claro, para os que vierem depois de 2004, né? Porque essa regra só surge em 2004. Então, o Congresso é que define isso. O presidente já pode enviar o tratado com esse pedido, com essa recomendação, mas quem de fato decide isso é o Congresso. Se ele aprova como lei ordinária, vai ser norma supralegal. Se ele aprova no procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º, vai ter status de emenda constitucional. Devolve para o presidente, que ratifica. Aí sim é o aceite definitivo, estamos obrigados a cumprir internacionalmente. Aí vem a exigência ridícula do Supremo Tribunal Federal de que tem que ter um decreto presidencial para dar publicidade ao tratado, de que não bastaria a ratificação. É a visão do Supremo Tribunal Federal. Em provas objetivas, a gente considera isso, né? Teve até uma questão muito estranha na prova do MPF que desconsiderou essa exigência do Supremo e só considerou a doutrina. A meu ver, cabe recurso. E não é comum que nas provas em Goiás eles façam assim, eles tendem a considerar o posicionamento do Supremo e mencionam em algumas questões o posicionamento da doutrina. E existe aqui uma divergência em relação ao status desses tratados no nosso ordenamento. Por quê? Para o Supremo, teoria do duplo estatuto. Existem dois caminhos possíveis. Se eles são anteriores à emenda 45 de 2004 ou se posteriores não alcançarem o quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, norma supralegal. É correto dizer que para o STF os tratados de direitos humanos, em regra, têm status supralegal, porque o status de emenda constitucional, que é quando ele consegue a aprovação pelo quórum privilegiado, é uma situação excepcional, não é? Tanto é que nós só temos 3 com esse status, como veremos. Já a doutrina diz o seguinte: todo tratado de direitos humanos, pela matéria, já é constitucional. Aquilo que o Supremo chama de normas supralegais, para a doutrina, tratados materialmente constitucionais. Os que têm status de emenda, para a doutrina, tratados materialmente e formalmente constitucionais. Então, coloquei aqui para vocês um quadrinho para vocês se lembrarem disso. Já temos quais com status de emenda? Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, Decreto 6949 de 2009, Tratado de Marrakech relativo à reprodução e distribuição de obras, livros e textos em formato acessível a pessoas com deficiência visual, Decreto 9522 de 2018, e bem recente, Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, ratificada no ano passado e promulgada em 2022, Decreto 10.932 de 2022. Amplia o conceito de discriminação racial, porque diz que é na vida pública e privada.
reforça a necessidade de ações afirmativas não só no setor público, mas também pelo setor privado, que é muito interessante. Traz conceitos novos como discriminação múltipla ou agravada, que nós chamamos de interseccionalidade, quando uma pessoa está sujeita à discriminação por vários fatores. É mulher, é negra, é trans. Então, incide sobre a pessoa, incidem vários fatores de discriminação, agravando essa discriminação. Discriminação indireta, os norte-americanos chamam de teoria do impacto desproporcional, uma política que aparentemente é neutra, mas nas suas consequências, nos seus resultados, ela acaba gerando muito benefícios para um grupo e prejuízos para outro. Exemplo, uma empresa privada que, na promoção de carreira dos seus empregados, adota um critério de processo seletivo, de provas, para a progressão na carreira. O que acontece aqui? As pessoas brancas tendem a ter um resultado melhor. É uma política que parece uma boa ideia, não é um critério objetivo, mas na prática ela favorece pessoas brancas que tenham acesso a uma educação de melhor qualidade, não é? Então, não devemos estimular essa discriminação indireta. Quando percebemos essas consequências nefastas, esse tipo de política deve ser evitada. Então, vejam que nós temos já todos esses tratados com status de emenda. Não confundir. Convenção Interamericana sobre Direitos das Pessoas Idosas já foi assinada pelo Brasil, já tem recomendação para que entre com status de emenda, mas nem sequer foi analisada pelo Congresso Nacional, tá? Só foi assinada. Mesma coisa a Convenção Interamericana contra a Discriminação e a Intolerância. Muito parecida com essa última que nós vimos, mas é outro tratado. E esse só foi assinado pelo Brasil também. Então, fique atento aí nas questões. Princípios de interpretação dos tratados internacionais. O famoso princípio pro homine, nós sempre buscaremos a interpretação mais protetiva, mais favorável. Não nos interessa a hierarquia em direitos humanos. Nós queremos a norma mais protetiva. Máxima efetividade, uma interpretação que conduza ao maior proveito possível em relação ao titular do direito e o menor sacrifício por parte dos demais direitos que estão ali em colisão. Interpretação autônoma. As normas de um tratado têm sentido próprio. Nós não podemos copiar o sentido de uma expressão, o sentido que aquela expressão tem no direito interno e levar para o direito internacional, porque imaginem, cada país cria um sentido diferente para algumas expressões. Então, nós temos que buscar o sentido que aquela expressão tem no direito internacional dos direitos humanos, e não no território de cada país. Interpretação evolutiva dos tratados de direitos humanos. Nós temos que pensar o que está escrito, os termos utilizados, à luz das condições e circunstâncias atuais. Fazer uma interpretação que respeite a própria evolução social. Prevalência ou primazia da norma mais favorável. Defende a escolha que seja mais benéfica ao indivíduo, nunca ao Estado, ao indivíduo. Se eu tenho que escolher, eu escolho sempre a norma mais protetiva ao indivíduo, certo? Antecedentes do processo de internacionalização, já mencionei aqui, direito humanitário internacional, normas aplicáveis em situação de guerra, de conflitos armados. Lembrem-se da Convenção de Genebra de 1864, que teria inaugurado esse ramo do direito. A Liga das Nações, de 1919, sociedade que existiu antes da ONU, mas era fechada, só países convidados podiam participar. E OIT, também criada em 1919, e as duas previstas lá no Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra. Coloco aqui as observações sobre aquele contexto anterior à criação da ONU, tudo que os países consideraram para criar a ONU, para julgar criminosos nazistas lá no Tribunal de Nuremberg, que foi um importante precedente do Tribunal Penal Internacional, sofreu muitas críticas por não respeitar o princípio da anterioridade penal, né? Isso foi corrigido pelo Estatuto de Roma.
Então, foi um momento importante também na proteção dos direitos humanos, e a criação da ONU em 1945, com a Carta das Nações Unidas. Os principais órgãos da ONU, leiam isso aqui com atenção, cuidado com números, não é muito o perfil da banca, mas claro que eles podem usar isso na prova de vocês, né? Então, principalmente Conselho de Direitos Humanos, atenção a esse órgão da ONU. Menciono aqui, acho que isso daqui ficou repetido, gente, me perdoem, ó. Essa parte já era Hitler, Tribunal de Nuremberg, ficou repetido aqui no final. Não desconsidere. A Declaração das Nações Unidas, com certeza teremos uma questão envolvendo a DUDH, lembrando que não é um tratado, é uma recomendação, é um soft law, promulgado em 10 de dezembro de 1948, nossa Declaração de Paris, trouxe dignidade humana como fundamento. Apesar de não ser tratado, ela vincula pelo conteúdo, pelo aspecto material. Então, ainda que ela não vincule formalmente, ela vincula pela importância do seu conteúdo, tá? E aqui, muito cuidado com os direitos que estão lá e os direitos que estão principalmente no artigo 5º da Constituição. Então, a DUDH traz o direito, mas não traz restrições, não tem vedação ao anonimato na DUDH, tá? Então, cuidado com isso. As bancas fazem pegadinhas aqui, não tem direito das mães permanecerem com seus filhos durante a amamentação na DUDH. Isso é da Constituição. Então, cuidado com esse tipo de pegadinha. Coloquei para vocês os artigos mais cobrados. Façam uma lida agora, antes da prova, para refrescar isso aí. Lembrando que a DUDH, junto com os 2 pactos da ONU, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Esses pactos não estão expressos no edital de vocês, mas leiam aqui esse resuminho, tá? Para saber os direitos que constam em cada um deles. Não confio muito na banca, acho que podem mencioná-los, inclusive em decisões do Supremo, falando de jurisprudência do Supremo. Então, não custa nada dar uma lidinha aqui nesses resumos, apesar de não ser o nosso grande foco. O Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, é sempre um tratado importante. Ele foi promulgado em 98, mas só entra em vigor em 2002. Fica sediado na Haia, Holanda. É um tribunal permanente independente, não é órgão da ONU, mas atua ao lado da ONU no sistema global. Tem natureza subsidiária complementar, não pretende substituir a soberania dos países. Ao contrário, ele vem complementar quando a proteção é falha, é omissa. Tem competência para julgar crimes graves, que são de genocídio contra a humanidade, de guerra e de agressão. Os crimes de competência do TPI são imprescritíveis. Podem propor denúncia perante o TPI os Estados partes, o Conselho de Segurança da ONU e a promotoria, quando o tribunal age de ofício, só julga pessoas físicas maiores de 18 anos, não aceitam nenhum tipo de imunidade. Não venha com essa que é presidente, é deputado, senador, o TPI não quer nem saber. Composto por 18 juízes de nacionalidades distintas, eleitos para um mandato de 9 anos, em regra não se admite a recondução. Penas previstas: prisão, máximo de 30 anos, excepcionalmente de caráter perpétuo. Pena de multa, perda de bens. Não admite pena de morte, pelo amor de Deus. O Instituto da Entrega não se confunde com extradição. Então, entregar um brasileiro nato ao TPI não viola a nossa regra constitucional que proíbe extradição de brasileiro nato. São institutos diferentes. Extradição é entregar para outro país. A entrega é entregar para o TPI, que é um tribunal que o Brasil aceitou a jurisdição, do qual o Brasil participa, né? Então, sempre uma boa questão de prova. Sistema americano, foco no Pacto de San José, ficou pronto em 69, mas só entrou em vigor em 78, quando atingiu o mínimo de ratificações. O Brasil ratificou em 92, mas só aceitou a jurisdição da Corte em 98. O Pacto de San José tem 2 protocolos. O protocolo para abolição da pena de morte, que o Brasil já ratificou, mas fez reserva
resguardando a possibilidade de manter a pena de morte em caso de guerra declarada, sem violar qualquer tratado, e o famoso Protocolo de São Salvador, que se refere à proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. O Brasil já ratificou tudo. Aqui, uma atenção especial de vocês, porque muitas vezes vocês leem na apostila, mas não guardam. Eu sei como que é. Então, eu coloquei aqui todos os direitos que estão previstos no pacto, ressaltei os mais cobrados, lembrando que, em regra, o pacto adota quanto ao direito à vida teoria concepcionista, mas as decisões aqui no Brasil, por exemplo, de interrupção da gravidez em caso de anencefalia, de pesquisas com células-tronco embrionárias, aquela decisão isolada que teve como relator o Barroso de descriminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação, em algumas hipóteses, nada disso viola o Pacto de San José, tá? A Corte dá uma margem de apreciação aí para os estados cuidarem desses temas polêmicos, inclusive essa questão do direito à vida, que, em regra, deve ser protegido desde a concepção. Atenção às previsões sobre pena de morte. Atenção às previsões sobre pena de morte. Leiam aí no artigo 4º. Atenção ao artigo que protege integridade pessoal. Nós tivemos uma decisão importante do STJ em 2021, que às vezes passa batida. O STJ resolveu acatar uma resolução da Corte Interamericana de 2018 em uma medida provisória contra o Brasil, no Complexo Penitenciário do Rio. O STJ determinou que quando, naquele caso específico, né, que a pessoa estava cumprindo pena em um local degradante, que o tempo de pena deveria ser contado em dobro, não só a partir da resolução da Corte de 2018, mas em todo o período. Foi uma decisão de destaque, primeiro porque considerou essa resolução da Corte, e segundo porque aplicou o princípio pro homine, né, para considerar o período todo. Então, foi muito relevante. O Supremo já deixou claro que isso não vale para todo mundo. A análise é feita caso a caso, mas foi uma decisão importantíssima. Lá no artigo 7º, que resguarda a liberdade pessoal, sempre destacamos a prisão do depositário infiel, que deixou de acontecer muito por causa desse artigo, e também destacamos a previsão das audiências de custódia, que acontecem aqui no Brasil desde 2015, decisão da DPF 347, regulamentação pelo CNJ em 2013 e, posteriormente, com o pacote anticrime, previsão no Código de Processo Penal. Não há previsão de audiência de custódia na Constituição Federal. Cuidado com essa pegadinha. Origem remota da audiência de custódia, Habeas Corpus Act 1679, lá no século XVII, né? Então, bem antigo. Liberdade de expressão é sempre um bom tema. Tivemos várias decisões do Supremo que reforçaram o posicionamento da Comissão e da Corte sobre liberdade de expressão, com exceção da decisão do STF e do STJ, que entenderam que desacato continua sendo crime e não viola tratados de direitos humanos. Isso porque a Comissão Interamericana recomenda que os países não criminalizem a conduta do desacato. Então, a gente está na contramão. Por outro lado, o Supremo disse, olha, para exercer a profissão de jornalismo, não precisa de diploma. Então, esse foi um aspecto favorável, não é? Outra decisão importante, a que se refere à comunidade LGBTQIA+, quando o Supremo garantiu o direito de alteração do nome, do prenome, sem necessidade de processo judicial, sem necessidade da cirurgia de transgenitalização, respeitando o direito dessas pessoas, respeitando a liberdade de orientação sexual, vai ao encontro do que nós temos na opinião consultiva número 24 da Corte, né? Então, estamos caminhando aí no mesmo sentido, decisão importante. A decisão do Supremo de restringir a realização de cultos coletivos no contexto de pandemia
não viola tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Esses tratados admitem suspensão de direitos em situação excepcional, tem que respeitar a legalidade, tem que respeitar a proporcionalidade, tem que ter uma justificativa razoável, mas não temos direitos absolutos, essa é a regra, tá? Então, coloquei isso aí para vocês se lembrarem. Comissão e corte, nossos dois órgãos de monitoramento, os dois têm 7 membros, formados por nacionalidades distintas, né? Então, a composição sempre de membros de nacionalidades distintas. Na comissão, o mandato é de 4 anos, admitida a reeleição. E lá na corte, mandato de 6 anos, também admitida a reeleição. A comissão atua em 2 frentes, porque ela atua perante os estados da OEA e perante os estados que ratificaram a Convenção Americana. Tem uma função que é consultiva, ela não julga, ela não condena, ela busca uma solução amistosa, faz recomendações. Em situações graves e urgentes, pode determinar medidas cautelares. Nessas mesmas situações graves e urgentes, a Corte pode determinar medidas provisórias. Cuidado com o nome. Coloquei para vocês um resuminho com todos os casos. Leiam o resumo, porque eu acho que pode cair, tá? Ali tem as principais informações, vocês conseguem acertar questões com esse resuminho. Tá aí na plataforma para vocês. Convenção contra a tortura, guardem a data, guardem o conceito de tortura, que é o que mais cai. Lembrem-se que sanções legítimas não configuram tortura. Lembrem-se do caráter inderrogável da proibição, do princípio do non-refoulement, que está lá no artigo 3º. Mandados de criminalização, tratados internacionais não criam crimes. Eles determinam que o Estado parte faça isso internamente. É uma ótima pegadinha, né? Ressaltei os artigos principais para leitura. Leiam aí agora. Parem e leiam, porque se cair na prova, estamos garantidos. A comissão tem um órgão de monitoramento, né, que é o Comitê contra a Tortura, que recebe relatórios, essa forma é obrigatória, petições individuais que o Brasil já aceitou e comunicações interestatais que não aceitamos. O comitê tem 10 peritos eleitos para um mandato de 4 anos que admite reeleição. Sempre, gente, nesses comitês, as pessoas são eleitas a título pessoal, não é para representar o seu país, tá? 2 documentos pequenininhos que eu recomendo que vocês leiam, os 2 agora nessa reta final. Acho que cada um tem só 8 artigos, né? Então, coloquei para vocês o que consta no Código de Conduta da ONU, que não é tratado, é uma recomendação de 79, é soft law. Então, aparece lá, dever de cumprir a lei e proteger as pessoas. Cada artigo tem um comentário breve, faça a leitura. Dever de respeitar e proteger dignidade humana e direitos fundamentais das pessoas. Muito importante, dever de só empregar a força quando for estritamente necessário e na medida exigida para cumprir o dever. Dever de manter em segredo as informações de natureza confidencial, salvo em situações excepcionais. Dever de não praticar e combater ato de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Não se admite derrogação dessa proteção. Dever de assegurar a proteção da saúde e prestação de cuidados médicos para as pessoas sob sua guarda e também para as vítimas. Dever de não praticar e combater atos de corrupção. Dever de respeitar a lei e o presente código e zelar pela sua aplicação. A nossa lei interna, que apareceu no edital de vocês, 13.060 de 2014, vem para disciplinar o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. O que prevê essa lei? Curtinha, leia. Você vai morrer de raiva se cair uma questão, eu estou te pedindo para ler e você errar porque é detalhe da lei que você não leu. Leia. São só 8 artigos também. Os órgãos de segurança pública devem priorizar a utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo. Não é poderão, é deverão. Desde que o seu uso, obviamente, não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais.
Então, não é para eles arriscarem a vida ou a integridade, é para priorizar. Princípios a serem observados. Ótima questão de prova, coloquei isso nos simulados e pode cair. Legalidade, necessidade, né? Eu brinquei de um mnemônico aqui, é legal e necessário termos razoabilidade e proporcionalidade. É legal e necessário termos razoabilidade e proporcionalidade. Situações nas quais não se legitima o uso de arma de fogo. Pessoa em fuga, desarmada ou que não apresente nenhum risco imediato de morte ou lesão aos agentes ou a terceiros. Veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, salvo se ele representar um risco de morte ou lesão para os agentes ou para terceiros. O que são instrumentos de menor potencial ofensivo? Importante. Projetados especificamente para, com baixa probabilidade, não é baixa ou média, baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Sempre que do uso da força praticada pelos agentes decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada. Convenção de Palermo e a Convenção de Mérida, assim como a de Viena tem muitas regras relacionadas a tratado que nós já vimos lá no nosso capítulo 3º relativo à incorporação de tratados, né? A Convenção de Palermo, ela é de 2000, entra em vigor internacional em 2003, o Brasil ratifica e incorpora em 2004. Tem 3 protocolos facultativos. O objetivo da convenção é o combate ao crime organizado transnacional. 3 protocolos que o Brasil já ratificou. Um se refere ao combate ao tráfico de migrantes por via terrestre, marítima e aérea. O outro se refere à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. O outro, fabricação e tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças, componentes e munições. Então, aqui ficou um pedacinho do outro quadro, gente, me perdoem. Isso aqui foi pressa de liberar esse material para vocês ontem, mas desconsiderem aqui, tá? Isso aqui é do quadro anterior. Então, esses são protocolos da convenção. Cuidado que não se confundem com o objeto da nossa convenção. O conceito de organização criminosa da convenção é um pouquinho diferente da nossa lei de organizações criminosas. Cuidado com isso, é uma excelente questão. Convenção de Mérida e Palermo prevêem como instrumentos de investigação entrega vigiada. Não sei por que, adoram perguntar sobre isso. Leia o conceito. Já falei que tratado internacional não cria crime, apenas traz mandado de criminalização. O Estado parte aqui tem que criar, pela sua legislação interna, os crimes. Artigos para vocês lerem. Abram agora e leiam. Abram esses textos e leiam esses artigos. Faça isso antes da sua prova, tá? Não me responsabilizo se caiu e você não leu. A de Mérida vem no combate à corrupção, tem esse nome porque foi apresentada em Mérida, no México, em 2003, o Brasil incorporou em 2006. Não exige prejuízo material do Estado para que as suas normas sejam aplicadas, traz também entrega vigiada como instrumento de investigação, traz mandados de criminalização. Leiam esses artigos aqui. Os 2 tratados falam da obrigação do Estado de responsabilização de pessoas jurídicas em âmbito civil, administrativo e penal. Cuidado com isso, é um compromisso que o Brasil assumiu nos 2 tratados, então é importante. Há possibilidade de responsabilização de membros do Judiciário e do MP nos 2 tratados, então são aspectos que nos chamam a atenção, tá? Direitos humanos no Brasil, o que é importante relembrar? Leia o artigo 4º da Constituição, princípios que nos regem nas relações internacionais. Leiam os parágrafos do artigo 5º. Às vezes isso cai de forma literal, tá?
incidente de deslocamento de competência, quando tivermos grave violação de direitos humanos e o Brasil tivesse comprometido a combater por tratados internacionais essas graves violações, para ele não ser responsabilizado internacionalmente, há previsão de um deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Federal, que pode ocorrer em qualquer fase do inquérito ou do processo. Não é necessário que seja crime, pode ser uma questão civil ou uma questão penal, pouco importa. Tem que ficar evidenciado a omissão das autoridades estatais. Atenção, não basta a demora, não basta a morosidade da Justiça Estadual. O STJ existe a omissão ou conduta que revele falha proposital, negligência, imperícia, imprudência na convenção dos seus atos, que vulnerem o direito a ser protegido, gerando um risco de responsabilização internacional do nosso país. Então, é um instituto que tem que ser usado com muito cuidado para não ferir a previsão constitucional das competências. É uma situação excepcional. Se destaca em Goiás o IDC número 3, porque foi em Goiás, né, o STJ, me perdoa, indeferiu parcialmente 9 investigações que envolviam unidades especiais da Polícia Militar de Goiás, envolvidos em suposta prática, né, de tortura e assassinato. Das 9 investigações, o STJ admitiu o deslocamento da competência em 3 delas, porque suspeitava-se que o governo do estado, as autoridades locais, estavam apoiando o uso dessa violência pelos policiais. Então, houve o deslocamento da competência. Casos recentes de DC, caso Marielle Franco, indeferido, caso Favela Nova Brasília, indeferido. Nos 2 casos, entendeu-se que as autoridades do Rio estavam fazendo o que era necessário. Caso recentemente deferido, IDC9, caso Chacina Parque Bristol, em São Paulo. Uma chacina aí na qual supostamente policiais civis de São Paulo estariam envolvidos e que existiria aí algum tipo de omissão das autoridades estaduais na investigação do caso. Então, o STJ determinou o deslocamento da competência e reabertura do inquérito, inclusive, tá? Fechamos. Acho que eu falei tudo que eu queria falar, né? Espero que ajude, que seja muito útil, que vocês brilhem, que Deus ilumine cada um de vocês aí nessa prova para garantirmos com tranquilidade as nossas 5 questões em direitos humanos. Me deem notícias, me enviem as questões. Vocês sabem que eu fico ansiosa para ver se cabe recurso, para comentar as questões, né? Então, uma excelente prova, muita tranquilidade, inteligência emocional faz muita diferença nessa hora, né? Então, cuide de você, do seu bem-estar físico e mental para chegar bem para fazer essa prova. Confio em vocês, espero boas notícias. Fiquem com Deus. Até lá!